Olá, tudo bem? Aqui é o Cristiano Cavalcante, do Concurso de Verdade. Eu sou professor de vários cursos preparatórios aí. E o que você está prestes a ver aqui é uma das aulas de maior sucesso que eu já dei até hoje. Essa aula, como acertar 90% em português constantemente, uma aula que eu já dou há bastante tempo. E essa versão aqui é uma versão que foi feita ao vivo alguns meses atrás. Isso é muito legal porque a gente pegou essa versão que foi gravada, editou ela, tirou, por exemplo, aqueles textos que a gente procura testar o som, testar o áudio. Tá funcionando, gente? O áudio tá legal aí pra vocês, o retorno? A gente procurou realmente deixar a aula 100% focada no conteúdo. Então é muito legal, eu conto um pedaço da minha história, eu passo a técnica 100% de português, aqui não é aquela coisa pela metade, a aula é 100% mesmo, é só aplicar o que tá ali. No final da aula tem até um pedido pra vocês. Então assim, é muito legal mesmo. Não perca essa chance, porque eu não sei até quando essa aula fica no ar. Se você estiver vendo essa aula aqui próximo aí do dia 18, 19, fica atento, porque assim que a gente abrir as inscrições e as vagas encerrarem, a gente vai tirar essa aula do ar. Então, veja ela hoje, veja o quanto antes essa aula aqui. Ela pode realmente mudar a sua vida. Eu não tô brincando, essa aula realmente é muito poderosa. Então, vamos pra cima, vamos embora assistir essa aula agora. Vamos lá. Olá, gente! Tudo bem? Aqui é o Cristiano Cavalcante, começando mais uma aula ao vivo aqui. E hoje nós temos aqui a famosa aula de como estudar para acertar 90% em português. Me falem aí, por favor, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, para a gente poder começar essa aula. Essa aula é uma aula bastante densa, então quero contar também, hoje tem muita gente nova que até hoje nunca assistiu uma aula minha, então é muito interessante eu também contar um pedaço da minha história no começo da aula. Ô, Belém, terra boa! Pessoal aí, ok, áudio ok, vídeo ok. Pessoal, muito obrigado. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou contar um pouquinho da minha história para quem não me conhece, e depois nós vamos entrar na estratégia, no jeito de estudar, que faz a gente realmente ficar muito poderoso em português. E no final disso eu vou comentar um pouquinho, para quem não é aluno ainda, que semana que vem a gente deve abrir uma turma nova, e além disso vou citar também quais são os temas das próximas aulas que eu vou dar aí, que são aulas abertas aí. Então é isso aí, e no final eu vou fazer um pedido para vocês aí, porque quero que vocês me ajudem aí numa coisa bem legal aí, então quem ficar até o final pode me ajudar muito nisso aí. Então, já que o áudio tá legal, já que o som tá legal aí para vocês aí, primeira vez, tudo bem, Diego? Rio de Quatro, tudo bem? Minas, ô, Januara, tudo bem com você? PRF na veia, padrão, Ana Paula, padrão. Muito bom ver todos vocês aqui. Então, vamos lá. Para quem não sabe, eu estou usando um chapéu agora porque eu raspei a cabeça aí algumas semanas atrás aí. Eu comprei um chapéu aí e comecei a gostar de usar. Então, vou começar a usar ele. Que bom que tá tudo bem com vocês aí. Tudo bem? Vamos embora começar. Uma coisa que eu faço durante aqui a aula é desligar o chat, porque senão nem eu, nem vocês, a gente não presta atenção na aula, né? A gente fica só batendo um papo aqui, o chat fica comendo solto. Daqui a pouco vocês começam a mandar pergunta de concurso, eu começo a querer responder e tal. O que você acha do edital tal, do concurso tal? Eu começo a falar e a coisa realmente não realmente não vai fluir. Então eu peço para vocês, por favor, eu vou desligar o chat e vamos começar a aula então. Então, chat desligado. Pronto. Prometo que assim, quando eu terminar de explicar alguma coisa, aí eu abro para a gente poder fazer as perguntas, tudo bem? Então vamos começar lá com um pouquinho da minha história. Quem não me conhece aí, eu comecei a estudar para concurso público um tempo atrás, aquela história que muitas pessoas já viram em alguns vídeos meus aí. Eu trabalhava numa empresa, a empresa começou a ficar bamba das pernas, eu adorava trabalhar lá, mas ela começou a ficar muito ruim das pernas, e começou realmente a quebrar. E eu ficava naquela coisa de ficar enrolando, ficar procrastinando o estudo, e nunca, de verdade, tomava uma decisão na minha vida se eu ia ou não começar a estudar para concurso. Até que um dia lá no trabalho, mesmo que a empresa não estava, na época não tinha começado a quebrar de fato ainda, mas ela estava muito ruim, e o meu chefe lá, eu amo ele de paixão, mas naquele dia ele não estava num dia muito bom, e ele me humilhou, sabe, na frente da empresa toda, assim. Falou poucas e boas, falou coisas. Enfim, ele podia ter me chamado num canto, ter me dado um esporro num canto, e eu tentei explicar para ele que o erro que tinha acontecido na empresa durante a ausência dele, ele tinha saído de férias, não tinha sido provocado por ninguém da equipe, muito menos por mim. Eu estava até feliz, eu achei que, na verdade, o que ia acontecer ia ser a gente ia ser elogiado, por a gente ter resolvido bem um problema que aconteceu durante a ausência dele. Mas não, foi o contrário, ele ficou um arara, me xingou, falou coisa assim que ninguém devia falar, sabe? Muito menos ouvir. Então, não foi nada muito legal. Ali eu vi que eu realmente tinha que sair, tinha que ir para concurso público. Logo depois, quando eu percebi que a empresa estava perto de quebrar assim,
foi pior ainda. Eu chegava em casa assim, eu tinha acabado de casar com Marcela. Hoje nós temos 3 filhos, a Mila, que hoje está com 8 anos, o Miguel, que está com 4, e o Gabriel, que vai fazer 2. Na época a gente só tinha a Mila tinha poucos meses assim. E, poxa, eu via minha esposa lá, via minha filha lá brincando lá. E você chegar em casa e falar que você não vai ter dinheiro para poder pagar aluguel, para poder comprar leite, né? NAN, quem sabe aí o que é NAN, né? O leite de criança, né? Comprar NAN, essas coisas todas, pô, é muito ruim mesmo. Falei, pô, eu tô tomando esporra aqui, a empresa tá quase quebrando. Pô, vou fazer o que da minha vida, né? Eu vou estudar para concurso, né? E aí foi nessa empreitada aí que eu passei exatamente o que a maioria de vocês está passando. Realmente não é fácil, não é uma coisa legal, não é uma coisa fácil da gente lidar. Muita gente realmente desmotiva a gente, fala que a gente não vai conseguir lá. Poxa, eu ia atrás, eu tenho parentes que passaram em concurso, eu ia falar com eles só me desmotivavam. Falava, não é bem assim, não é assim que funciona. Você está achando que você vai passar aí em 6 meses? Não, isso demora 2, 3, 4, 5 anos para passar. Não é assim, não. Eu ficava olhando assim, pô, tô precisando exatamente de uma ajuda, tô precisando de um incentivo. Você pode até não saber como é que estuda, tudo bem, mas me fala aí que eu vou dar conta. E nessa hora, assim, muito difícil, assim, né? Muita pouca gente ficou do meu lado. Na minha cabeça tinha ficado só o grande mestre William Douglas. Eu conheci ele pessoalmente aí numa última viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro. Ele falou, você é o Cristiano. Eu falei, você tá me reconhecendo, tô até me achando alguma coisa agora. Então, até tirar uma foto com ele, ver se depois eu mando para vocês. E foi super legal o evento, ele palestrou, e a gente conversou um bocado, foi fascinante mesmo. Para mim, só ele estava do meu lado, porque eu li os posts dele, que ele publicava na internet. Ali eu vi a importância que, na verdade, não é só técnica, não é só estratégia, tem que ter um pouquinho de motivação também. E minha irmã, né? Minha irmã aí, a Ana, obrigado, Ana. A Ana falava assim que de uma forma ou de outra eu ia dar conta e ia conseguir passar em concurso. E eu fui atrás, né? Fui pesquisar, porque eu não podia ficar 2 anos por conta de estudar. Eu tinha que achar uma técnica que me permitisse passar num curto espaço de tempo em concurso público. Eu precisava disso, porque dependia minha esposa e uma filha. Pô, quem tem filho sabe como é. Você não dorme. Você vai no quarto, você vê sua filha lá com poucos meses dormindo. Você, poxa, essa menina aqui acredita de alguma forma que tá tudo bem. Eu ia no meu quarto, via minha esposa deitada na cama, dormindo. Ela, poxa, então ela confia em mim de alguma forma, né? Então não foi fácil. Então eu entendi que não adiantava ir na loucura, que é o que muita gente faz, né? Vou estudar, basta sentar e estudar, né? Aquela bobajada que a gente escuta, a gente vai, senta, estuda e não passa, né? Aí a gente vai na força de vontade. O brasileiro tem muito disso, não é só no Brasil não, mas no Brasil tem muito disso também. De basta ir pra cima, com a questão da motivação, da autoajuda, né? Basta querer, basta que. Não é nada disso, não é nada disso. Aquele exemplo que eu gosto de dar, você não pega uma pessoa, joga numa piscina e fica falando pra ela que ela simplesmente vai conseguir chegar do outro lado. Ela vai morrer afogada, se ela não sabe nadar. Todo mundo fala, sempre estuda, tá? Mas o que é estudar? Estudar não é ficar vendo vídeo aula, não. Não é ficar lendo livros, não, ficar em cima de apostilas e resumos. Isso não é estudar, isso é no máximo é ser aluno. Você está entendendo o conteúdo ali. Estudar é o que você faz depois disso. E ao longo desse meu desespero, eu fui atrás desse tipo de informação, e acabei encontrando. E é justamente uma das coisas que eu vou trazer para vocês aqui hoje, totalmente aberto, totalmente gratuito, é como é que se estuda português. Porque a pessoa vai estudar português, que ela pensa, pô, eu não sei nada de português, lascou, né? Eu vou fazer um cursinho de português. A pessoa vai ficar ali o quê? 3, 4 meses ali, e depois ainda não vai estar pronto para a prova. Perceba, os cursinhos de português são bons, mas a maioria não te prepara de verdade para um exame. Tem outras coisas que você deve fazer. Muitas vezes você pode até abrir mão do cursinho. Vocês vão ver que assim que eu chegar na aula aqui, o título da aula não é uma mentira. Quem aplicou isso aqui realmente atinge resultados excepcionais em português. E muitas vezes até além. Não sei quantos de vocês aqui viram lá o vídeo que eu mandei lá do Vitor Fujimoto. Ele passou no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo, só aplicando essa técnica aqui. Aí você pergunta, essa técnica ideal, Cristiano, para direito, para raciocínio lógico, para redação? Não, não é. Não é ideal. Tem outras técnicas que são muito mais poderosas do que essa. Mas essa para português é formidável. Em algumas outras matérias, igual no caso dele, lá foi engenharia, caiu como uma luva. Nem sempre cai como uma luva em engenharia. Isso aqui é perfeito para português. Mas no caso dele, caiu como uma luva.
Então acabou que ele se tornou um aluno meu, nem chegou a ver o curso direito, viu lá a técnica de como fazer prova para não errar besteira, sabe? Que às vezes a gente vai fazer prova, a gente comete muita besteira. Então eu tenho uma técnica que eu ensino como é que a pessoa faz prova. Então ele chegou, viu essa técnica de fazer prova, ele foi para cima, aplicou e passou no concurso de tribunal. Eu estava felizão. Ele, Alexandre, pô, depois de 5 anos, me tornei seu aluno, engraçado. Deu nem um mês eu passei, porque eu comecei a aplicar antes a técnica de português, que eu vi sua aula aberta, igual essa aqui. Falei, pois é. Por isso que é muito bom fazer aulas abertas, porque a pessoa vê o poder da aula, o poder de metodologia, antes mesmo de se tornar um aluno, né? Antes mesmo de fazer um investimento, entrar numa turma. Então, dito tudo isso para vocês, vamos começar aqui agora a aula em si, né? Então, para quem não sabe, eu falando da minha história, comecei a estudar, foram 3, 4 meses de muito estudo ali, já com técnicas de estudo. Aí fui fazer o concurso da Agência Brasileira de Inteligências, concurso da ABIN. Esse concurso da ABIN eram mais de 20 mil candidatos quando eu fiz ele em 2008. E nesse concurso da ABIN foi, igual eu te falo, é briga de facão no escuro, né? Um concurso dificílimo, muito concorrido, eram 30 vagas só, e eu fiquei em 9º lugar. No meio de 20 mil, mais de 20 mil, fiquei em 9º lugar. E eu errei redação. Redação ali, eu fiquei, depois do recurso, redação, eu fiquei com 5,2. Nesse concurso, a CESP eliminou quem ficou abaixo de 6. Sabe o que é você bater na trave assim? Você, poxa, casado, com uma menina pequena, e eu bato na trave. E um mês depois era o concurso do Senado. Lá, além da redação, ia cair uma questão aberta. Ou seja, o meu ponto fraco lá ia aparecer 2 vezes. Eu falei, poxa, então se eu apliquei uma técnica poderosa aqui para a parte objetiva, porque eu tinha aplicado, por isso que eu fui bem na ABIN, por isso que eu fiquei em 9º lugar lá, com mais de 20 mil, concurso nível Brasil, concurso federal. Vou aplicar também alguma técnica em redação. Ali que eu fui descobrir a técnica de redação. Então, já fazendo um convite, a próxima aula, a aula de quinta-feira, vai ser uma aula de redação. Eu vou explicar como é que você faz uma redação para realmente arrebentar no concurso. Você não cometer o erro que eu cometi na ABIN. Aí eu aprendi a estudar redação, foi atrás de um grande amigo meu, pedi para ele poder corrigir minhas redações. Eu falei, eu sei fazer redação, já preciso que alguém corrija só. Ele falou, então tá bom, como é que eu corrijo? Eu falei, não, você checa o português e vê se eu estou seguindo isso aqui, que é a grade, que é a estrutura que eu vou passar para vocês na quinta-feira. Aí apliquei, lá no Senado foi diferente, né? Terminou a primeira etapa, lá era uma vaga só, eu fiquei em 4º lugar, na parte objetiva. Aí veio a redação, veio a questão aberta, aí eu passei o 3º, o 2º colocado, passei o 1º, mas o 5º passou todo mundo, inclusive eu, então eu fiquei em 2º lugar no Senado Federal. E lá eles nomearam, além do 1º, eles nomearam uns 3 ou 4, 5. Então lá foi o contrário, lá a redação, em vez de ser um ponto fraco, como eu apliquei a metodologia durante um mês, eu passei em 2º lugar. Então, o que eu falo por aí, que muita gente vê, pô, mas ele estudou 4 meses pro Senado só, pro Senado mesmo foi um mês só. Mas eu tava com uma base muito forte. Tem uma técnica que eu ensino, que é você ir acumulando as matérias, que a gente brinca na mochila, né? E isso aí faz com que você consiga sair de um concurso muito forte para um outro concurso próximo. E não ter que recomeçar do zero. Isso é uma loucura, isso é muita falta de técnica. Você estudou para um concurso, agora vai abrir outro, você começa do zero de novo, constitucional, administrativo. Não pode ser assim. Então essa é a minha história. Passei no concurso do Senado em 2º lugar. Como era uma vaga só, eles demoraram para nomear, acho que 1 ano e pouco, eu acho, para poder me nomear, ou foi menos, foi uns 8 meses. Eu sei que foi um tempão, para mim parecia uma vida. Eles não me nomeavam. Fui fazer outros concursos depois, passei no concurso para oficial da Polícia Militar. Depois eu posso contar mais histórias minhas de como é que eu fui nos outros concursos. Tem um concurso da Anatel que eu ia arrebentar, eu ia passar entre os 5 primeiros e cometi uma falha lá. Então, aí eu aprendi, nunca mais eu cometi aquela falha em nenhum outro concurso. Então é assim, depois disso eu comecei, obviamente, a ensinar as outras pessoas, né, como é que passava em concurso, todo mundo veio atrás, e eu comecei a ensinar as pessoas começaram a passar em concurso, e tanto é que no final desse vídeo aqui, eu vou ver se eu coloco para vocês alguns vídeos de testemunho de alunos meus e tal. É bom porque vocês olham o poder da metodologia e vocês podem dar crédito, afinal de contas é um estranho do lado de cá, né? Se você entrar lá no Senado, você vai ver até foto minha lá com o antigo presidente do Senado, com o Sarney. Você vai ver meu nome no Diário Oficial da União, aquela coisa toda. Mas quando você vê outros alunos falando, não, olha, eu comprei, apliquei e funcionou. Então eu escuto o cara porque faz sentido. Meu nome é Vitor Masaki Fujimoto, sou de São Paulo. Como é que o Cristiano influenciou tudo isso, de onde ele veio? Um amigo meu mandou um vídeo falando sobre como acertar 90% de português. Eu não acreditei muito nisso, achei baboseira, achei que o cara era um charlatão. Vamos falar honestamente, é mais um querendo pegar dinheiro de concurseiro. Baseado naquele vídeo dos 90% de aprovação de acerto de português.
Eu usei essa técnica para estudar para a prova da FGV, principalmente matéria de engenharia civil. E eu usei a técnica dos 90% e deu certo, né? E veio a prova do Tribunal de Contas do município de São Paulo, onde estou aprovado e onde tomei posse e estou exercendo o cargo. Queria um cargo top. Cargo top para mim era ganhar mais de 10 mil reais brutos. E eu consegui. Estou no Tribunal de Contas e o salário lá é basicamente isso. Obrigado, Cristiano Cavalcante. Como sempre, a parte final, o agradecimento. E você sabe por quê. Obrigado. Então, dito tudo isso, apresentando, por que você vai me escutar? Por que essa aula de português é boa? Porque eu nunca fui um cara bom em português. Eu fui aquele cara que durante a escola era bom em matemática, em física, em química. Química mais ou menos, mas matemática e física eu era bom. E quando chegou na hora de enfrentar concurso, eu falei, português já era. Ainda mais esse nível de cobrança em português aqui. Eu abri uma prova da ESAF, uma da FCC, uma da CESP, falei, pronto, já era, né? Então eu tive que desenvolver uma metodologia baseada nos princípios que eu tinha aprendido lá, nas minhas pesquisas sobre técnicas de estudo. Então, vou passar isso para vocês aqui agora. Vamos embora começar essa aula, então? Tudo bem até aqui? Sei que a apresentação talvez tenha ficado um pouquinho longa demais, mas é muito bom para quem não me conhece. Então, vamos embora começar a aula, né? Vou falar para vocês aqui um princípio básico. Isso aqui é o segredo. Isso que eu vou falar agora. Presta bastante atenção. Você, no concurso, não vai focar na matéria. Vou repetir. O segredo do concurso não está na matéria, e sim na banca organizadora do concurso. Isso passa batido para muita gente. Isso é um grande segredo, isso é um grande mistério. As pessoas não ficam atentas a isso. Olha só, vamos pensar, por exemplo, em direito constitucional. O direito constitucional é gigantesco. Tem gente que faz mestrado, doutorado, o pessoal lá do Supremo Tribunal Federal, até hoje eles não se entendem em certos pontos, por isso que tem votação. Então você não pode querer dominar o direito constitucional. O foco não está na matéria, o foco está na banca. Primeira coisa que você tem que fazer, escreve num papel aí qual a banca que eu vou enfrentar, qual o concurso que eu quero fazer. Esse concurso, quais são as bancas que costumam fazer ele. Porque o que interessa não é você saber o direito constitucional, é o direito constitucional que é cobrado pela banca que você vai enfrentar. A título de exemplo, de agora em diante, vou ver se eu falo mais um exemplo de banco, por exemplo, a CESP, tá? Mas quando eu falar a CESP, você lê a FCC, você lê a ESAF, Sesgran Rio, ESAF, FGV, qualquer outra banca. Então vamos supor que você vai enfrentar a CESP. O que interessa não é o direito constitucional, é o direito constitucional que é cobrado pela CESP. Não é o português, é o português que é cobrado pela CESP. A raiz, assim, do segredo começa a nascer aqui. O que você tem que fazer é entender o que a CESP gosta de cobrar. Quais são os pontos? E aqui vem um outro segredo. Além dos pontos que a CESP cobra, como que ela cobra? Não são só os trechos da matéria. Ah, ela adora cobrar, por exemplo, pronome relativo. Então, não, ela adora cobrar, por exemplo, crase. Não, não é só o assunto que ela cobra, mas como que ela cobra isso. Isso é um grande segredo. E aí vem a última fechada, a última ideia aqui que fecha isso aqui com chave de ouro. Uma matéria como português, vamos começar a centrar o nosso foco agora em português, senão eu vou estender demais a aula. Começo a falar dos direitos aqui, de outras coisas. Então, em português, como é uma matéria que a gente viu a vida toda, a gente fala português, a gente lê, a gente estudou português a nossa vida toda, primeiro e segundo grau, alguns até na faculdade, o que interessa pra gente não é nem o português, não é nem o português que a CESP cobra, não é nem o português como que a CESP cobra, e sim quais são os seus pontos fracos sob a ótica dessa banca, de acordo do jeito que ela cobra, dos pontos que ela cobra. Vou repetir para você. Imagina um português gigantão, gigante, um conjunto gigante. Não é o português que interessa, é o português que a CESP cobra. Se você está enfrentando a CESP, claro. Se for a FCC, é o português que a FCC cobra. Então, você já diminui bastante o que você vai estudar. Aí, daquilo ali que você vai estudar, o que interessa não é o português que a CESP cobra, e sim como que ela cobra. Muitas vezes, por exemplo, no caso de uma banca de português, uma banca vai cobrar de você o seguinte: qual que está o erro na frase abaixo? Então você tem que estar acostumado a encontrar erros. Outra banca não cobra assim. Ela fala, na sentença aqui e tal, está errado. Por quê? Aí você tem que saber as regras. Por exemplo, eu mandei uma pesquisa para vocês, quando vocês se cadastraram para assistir aqui a aula. E algumas pessoas me falaram, eu tenho medo porque eu não sei as regras de acentuação. Então, esse é um grande medo que eu tenho. Eu falo, olha, dependendo da banca, você não precisa saber as regras mesmo de acentuação. Ou muitas vezes você consegue resolver isso só sabendo que a palavra está acentuada errada. E com treino, você sabe sim que a palavra está acentuada errada, sem saber a regra dela.
Então, tem banca, por exemplo, que você tem que saber, olha, isso aqui é complemento nominal, isso aqui é adjunta adnominal, tem que saber a terminologia toda. E tem banca que não está nem aí para isso. Então, repara, se você está focando no português, você vai estudar coisa demais. Não faça isso. Foque no português da banca. Mais ainda, do jeito que ela cobra. Melhor ainda, né, naquele universo daquela banca, do jeito que ela cobra aqueles pontos, quais são seus pontos fracos. Porque, querendo ou não, você já tem uma base em português. Você vive no Brasil, você estudou ao longo da vida, etc. Então, o que você vai fazer vai ser simplesmente mapear do português que é cobrado quais são os seus pontos fracos. E você vai trabalhar para poder eliminar eles. Um a um. Um a um. Você vai descobrir que a maioria dos seus erros, a maioria absoluta deles, são por causa de poucos assuntos. E à medida que você for eliminando esses erros, a sua nota começa a subir. Pá, pá. Então ela realmente chega nos 90%. Pode perguntar a qualquer aluno meu que aplicou essa técnica. A nota de português sobe para cima de 90%. Xana, por que não gabarita? Porque o esforço que você faz para chegar a 90% é um. Para você chegar a 95% é quase o dobro de esforço. Para chegar a 97% é quase o triplo. Parece que é alguns pontinhos a mais, mas o esforço é descomunal. Então o que eu vou passar aqui é até os 90%. Então vocês entenderam esses princípios? Primeiro de tudo, você foca na banca, então escolhe uma banca a partir de agora, na sua cabeça aí. Depois de tudo, você vai descobrir, do jeito que eu vou falar aqui, o que essa banca cobra, como que ela cobra e quais são os pontos fracos em relação a ela. Então, essa é a base principiológica, agora nós podemos entrar na prática. Tudo bem até aqui, senhores? Vou molhar a boca aqui, enquanto isso eu libero o chat rapidinho para vocês aí, ver se vocês estão entendendo, estão acompanhando. Com mais 10, 15 minutinhos, acho que a gente mata aqui a parte estratégica e a gente pode conduzir ela para o final. Realmente é uma aula curta, mas muito poderosa. Entenderam os princípios? Me digam, por favor, aí no chat. Ok, que bom que vocês estão acompanhando. Então vamos embora conduzir para cima. Vamos agora descobrir como que a banca cobra aquilo, né? Como que a banca cobra e o mais importante, não só o que ela cobra. Como que ela cobra e quais são os seus pontos fracos. Então, o que você vai fazer? Isso aqui agora eu aconselho você realmente aí pegar um papel, um lápis aí, ou então aí você depois aí tenta lembrar o que eu falar aqui, ou então abre um bloco de notas aí para você poder falar. O que você precisa, primeiro de tudo, entenda que o segredo da banca está no passado dela. Esse é o segredo. A banca está no passado dela. Então, o que você vai fazer? Você precisa de provas passadas daquela banca. Banca nada mais são do que alguns professores que elaboram aquele certame, aquela prova. E eles têm certas preferências, têm certos costumes, têm certos traquejos. Aplicando isso aqui, você vai perceber rapidinho isso aí. Então, o que você faz? Você simplesmente pega e monta um caderno de provas para você. Vou dar alguns exemplos que você pode fazer aqui. Você pode, por exemplo, acessar um site como, por exemplo, PCI Concursos. Escrevi aqui, tá? No nosso chat aqui, eu que escrevi aqui, Cristiano Cavalcante. Acessa o PCI Concursos, não acessa agora, senão você vai perder aqui a aula, mas depois você acessa o PCI Concursos e lá você escolhe a banca, por exemplo, CESP. Você pode baixar todas as provas de 2016 da CESP, nível médio, nível superior, todas as de 2015, todas as de 2014. Eu lembro que eu imprimi a prova toda e o gabarito. A prova toda e o gabarito. Aqui você pode imprimir só a parte de português e o gabarito. Só a parte de português e o gabarito, porque aí vai ficar menorzinho os cadernos, né? Aí você pode mandar encadernar, por exemplo, o bloco de 2016, os de 2015, os de 2014. Então, essa é a primeira parte. Se você não quiser imprimir, você gosta de usar a internet, tem dois sites que são muito bons. Um é o PEC Concursos, um site fenomenal, e o outro é o Questões de Concursos. Você vai acessar esse site e lá você também consegue as provas. Cristiano, eu posso pegar só quantidade de questões? Não, a gente está atrás de provas, tá? Porque prova, no caso de português, tem uma certa densidade de questões. Se você vai fazer questões lá, você vai acabar estudando todos os tópicos de português que já foram cobrados por aquela banca. E isso é muito demorado. Nesse caso aqui, é um jeito mais veloz, para a gente focar em chegar nos 90%. Depois você pode até, se quiser, dar um pente fino, geral, em todas as questões que já foram cobradas em português. Mas a ideia aqui não é essa. Se você estuda por provas, no caso de português, quando você estuda por provas, você consegue ver não só quais são seus pontos fracos, mas quais são os seus pontos fracos que mais impactam a sua nota em português. Isso é formidável. Quando chegar na parte estatística aqui da técnica, você vai ver como é que isso se aplica. Mas até aqui é bastante simples. Você, no fundo, montou um banco de provas para você, da banca que você vai enfrentar. Ah, Cristiano, mas a banca que eu vou enfrentar não tem muitas provas. Pega uma banca similar. Pronto.
Pega uma banca similar. Minha banca aqui parece muito com a FCC. Eu dei uma olhada na prova, parece tão pronto. Usa a FCC. Você vai montar um banco de provas. Montou esse banco de provas, o que você vai fazer? Você vai fazer todo dia uma prova. Mas você vai fazer do jeito que eu vou falar aqui agora. Calma. Então, você montou seu caderno de provas, você vai fazer todo dia uma prova. Eu não posso fazer duas? Pode. Posso fazer três? Pode. Pode sim. Mas pelo menos uma prova todo dia. Se você fizer isso, daqui 3 semanas, você pode me mandar um e-mail. Você vai ver como é que sua nota vai subir. Mas faz do jeito que eu vou falar aqui, tá? Como é que você faz a prova? Você pega, abre e faz mesmo a prova. Não faz questão e vai checar o gabarito, não. Faça a prova de português. Faça a prova. Se você tem um jeito seu próprio de fazer prova, faça. Se você não tem, um jeito legal é você, ao invés de ler o texto, ler primeiro as questões, para depois você ler o texto. Assim, quando você for ler o texto, você vai saber o que está sendo cobrado já ali. Então, alguns trechos você vai dar um pouco mais de ênfase. Mas você pode usar a sua própria técnica, que eu não vou focar tanto em técnicas muito específicas do que você pode fazer para melhorar. Foca aqui mais é como subir a nota de português. Então, o que interessa é você fazer isso. Faça uma prova. E depois de fazer a prova, você checa o gabarito. Checou o gabarito, fez a prova toda, checou o gabarito. Terceira coisa que você faz é ver as questões que você errou. E essas questões que você errou, você vai estudar ali. Vai ver por que você errou cada um daqueles tópicos. Se, por exemplo, você está usando um site tipo Tec Concurso ou questões de concurso, igual eu escrevi aqui, é fácil. Lá tem os comentários das questões. Você, eu errei por causa disso. Se você imprimiu as provas, você tem que ver na internet por que você errou aquilo ali, ou então num livro teórico, alguma coisa assim. Por isso que hoje em dia tem muita gente utilizando, ao invés do óculos impresso, os próprios sites lá. É mais fácil você conseguir algum comentário em cima das questões. Então, dito isso, recapitulando rapidamente, você pega a prova, arrumou, fez a prova, depois checou o gabarito, depois de checar o gabarito, você refaz as questões que você errou, estudando cada uma delas. Tudo bem? No final do dia, rapidinho, lá, 5, 10 minutinhos, refaz as questões que você errou. Ponto final, acabou esse dia. No dia seguinte, você pega outra prova de português e repete exatamente a mesma rotina. Pega a prova e faça a prova. Fez a prova toda, tem uma questão que você não sabe fazer, tenta montar um raciocínio, tenta forçar um pouquinho a cabeça. Sua cabeça, nesse momento, quando você não sabe fazer, é como se fosse um terreno. Se você forçar, é como se tivesse com uma enxada abrindo ali alguns sulcos na terra. Depois, quando você for estudar, a semente cai em terra fofa. Então, força a cabeça na hora da prova, força mesmo. Fez a prova de português, aquela prova ali, checa o gabarito, vê o que errou, vê por que errou, refaz as questões. No final do dia, você tem um tempinho, faz de novo as questões que você errou. Você vai fazer isso, uma prova por dia. Se for duas, é só você fazer o que eu estou falando aqui, 2 provas por dia. Cristiano, eu vou estudar só português? Não, eu estou falando no momento do dia que você vai estudar português. E sim, português, como é muito importante, é muito cobrado, você no começo vai fazer uma prova todo dia. E com o tempo você vai estar fazendo essa prova em 20, 30 minutos, você vai estar realmente muito treinado. Praticamente não come tempo seu de estudo para as outras coisas. Você vai fazer uma prova de português todo dia até você atingir o nível de 90% de acerto durante uma semana. Tem mais coisa na técnica, já eu volto. Quando você atingir 90% de acerto durante uma semana, atingir num dia. Não tá valendo. No dia seguinte você cai a nota, poxa, não tá estável ainda. Então você tem que atingir 90% de acerto durante uma semana. Então oscilou na semana por 92% de acerto, 91, 90, 95, gabaritei, 90. Durante uma semana, aí você pode começar a espaçar. E para te fazer uma prova por dia, você pode fazer uma prova a cada 2 dias, uma prova por semana. No final da minha preparação, eu estava fazendo uma prova de português praticamente a cada 2, 3 meses, só para poder manter ali, sabe? Então você pode sim reduzindo muito a prova de português. Agora, quantas vezes você aplica isso durante a semana? Eu falei que você vai estudar todo dia, mas você não vai fazer uma prova todo dia, você vai entender agora. Se você estuda de segunda a sábado, você vai fazer uma prova de segunda a sexta. E o sábado é o dia especial. Já eu falo o que acontece no dia especial. Se você não estudou no final de semana, se estuda, por exemplo, de segunda a sexta, você vai fazer uma prova de segunda a quinta. E a sexta-feira será o dia especial. Tranquilo até aqui? Então, pronto. Então, de segunda a quinta, eu fiz uma prova. No final de cada dia, eu fiz a prova, chequei o gabarito, vi o que errei, estudei ali, refiz os erros. No final do dia, eu refiz os erros ali. Na terça-feira, eu fiz a mesma coisa, com uma outra prova. Na quarta, chegou na quinta-feira, eu fiz isso também. Na sexta-feira, é o meu dia especial. Ou se eu estudo segunda a sábado, chegou no sábado, o meu dia especial. O que eu faço? Você vai pegar as questões que você errou durante toda a semana. Isso aqui é maravilhoso. Você vai pegar todas as questões que você errou durante a semana e você vai procurar organizar elas. Não só por assunto, mas também por tipo de questão. Você vai olhar o que? Essa questão aqui que eu estou errando infere-se, depreende-se. Tem questão que é assim, né? É possível inferir do texto.
Tem questão, por exemplo, que é substituição. Se eu substituir ali a norma gramatical oculta é mantida, o sentido também é mantido. Ou então, se eu reescrever isso aqui, tem questão, por exemplo, que você vê claramente que é uma questão de crase. Olha, isso aqui é uma questão de crase. Então, o que você vai fazer vai se separar as questões que você errou nesses grupos. Você vai procurar agrupar as questões que você errou. E aí você vai escolher os 2 ou 3 tópicos que você mais errou durante a semana. Só esses 2, 3 tópicos. Se teve um tópico que você errou tudo, por exemplo, vamos supor que você fez provas aqui de 20 questões. É só um exemplo, tá? Provas de 20 questões. Vamos supor que você fez de segunda a sexta, deu 100 questões. E vamos supor que você errou aqui 30 questões ao longo da semana. Na primeira passada, porque na segunda, obviamente, você corrigiu ali, né? Você fez a questão ali, no final do dia você repetiu o erro. Não. A primeira passada, você errou 30 questões em cada uma dessas provas. Aí você separa, você repara que nessas 30 questões que você errou, mais ou menos umas 20 questões ali que você está errando é de, por exemplo, porquês. O que você vai fazer? No sábado, um dia especial, você vai estudar os porquês. Esse é o segredo, você não vai estudar todo o português. Você vai estudar o ponto fraco que a banca mostrou para você, que você tem, segundo o que ela mais gosta de cobrar, do jeito que ela cobra. Entendeu? Como isso é simples e as pessoas não fazem isso. Você só vai estudar português, aprofundando, dizimando o erro, nos pontos em que você perceber que você erra questões demais. Segundo a ótica da banca, do jeito que ela cobra. Se você descobre, por exemplo, que você está errando demais, por exemplo, os porquês, preposição, alguma outra coisa, acentuação, por exemplo, o que você vai fazer ali no sábado? Você escolheu os 2, 3 tópicos que você errou mais. Ali sim, você pode abrir uma gramática, pode ir atrás de uma videoaula, pode ir atrás de um resumo daquele conteúdo. Se você não tem nada disso, procura na internet. Depois você pode pegar questões específicas sobre esse tema. Por exemplo, Cristiano, olha, eu percebi aqui que eu estou errando demais mesmo aqui. Questão, por exemplo, aqui, na qual eu tenho que ver a conjugação verbal. Então, o que você vai fazer no sábado? Você vai dar uma lidinha nisso, depois você vai pegar uns 50 ou 100 exercícios só disso. Vamos supor que você está usando aqui o questões de concurso ou tec concursos. O que você faz? Você chega, acessa o site lá, escolhe português, CESP, lembra que é CESP que você está enfrentando, ou FCC, enfim. E você escolhe lá, por exemplo, conjugação verbal. Pronto. Aí você vai fazer 50 questões da CEP de conjugação verbal para você dizimar esse erro. Entendeu? É simples. Um dia na semana que eu dia especial, você trabalha para detonar os seus erros. Na semana seguinte, você reinicia o ciclo do zero, pega uma outra prova e vai fazer. Você vai reparar que aquele erro que você tinha sumiu. Se não sumiu, ele está muito pequeno. Mas você não vai estar preocupado com isso agora. Agora é o mesmo ciclo, uma prova por dia. Chegou um dia especial, no sábado, no caso de sábado, né? Eu estou estudando de segunda a sábado. Você pega os outros erros. Você vai ver que erros que antigamente não impactavam tanto, começam a impactar agora. Agora você não errou mais 30. Você errou aqui 12 questões só. Dessas 12 questões, 8 questões aqui, por exemplo, era de adjunta de nominal, então era dos porquês. Dos porquês. Você vai fazer o quê? Você vai baixar um resuminho na internet aí dos porquês, vai dar uma lidinha naquilo ali e vai fazer 50 a 100 questões dos porquês. Para você dizimar aquele erro. Depois de você ter feito esse estudo, você pode até voltar e fazer de novo todas as questões da semana que você errou dos porquês. Então, no primeiro exemplo, eu não falei isso, mas isso é muito legal. Você pode estudar o assunto, fazer uma bateria de questões gigantescas sobre aquele assunto. Se errou, você vê porque errou e repete a bateria até ficar tranquilo. Tem que ficar ridículo aquele ponto. Você tem que dizimar mesmo o erro. Aí depois você pode voltar e refazer as questões das provas da semana que você errou sobre esse assunto. É assim que você vai fazendo. O que a gente está fazendo no fundo, não sei se você reparou, é pegando aqui a massa de conhecimento de português e tá limando primeiro os pontos piores seus. Você está eliminando eles. Até que chega um momento que ela começa a ficar lisinha e algumas coisas pequenas aqui começam a se destacar agora, porque os grandes você cortou, aí você começa a eliminar. Fazendo isso, olha, durante umas 3, 4 semanas, 5 semanas, olha, o seu nível de português sobe demais. Você realmente fica pedreira nisso aí. Então você vai repetindo e vai repetindo. Quase sempre, isso aqui é o melhor caminho para todo mundo. A não ser que a pessoa esteja realmente muito ruim em português, esteja horrível mesmo em português. Aí eu falo, olha, se você aplicou isso aqui durante umas 8 semanas e você não teve um resultado, então tem que aplicar durante umas 8 semanas. A gente está falando aqui mais ou menos de umas 30 provas, tá?
umas 30 provas. E é fascinante o que acontece. Mas se você aplicou durante umas 8 semanas e você não teve um resultado legal, aí realmente você tem que voltar e fazer um curso de português. Aí é porque realmente está muito fraco. Mas confie em mim, normalmente, grande maioria das pessoas, eu diria 80 a 90% das pessoas, quando aplica isso aqui, o português decola. Vai embora. Porque elas estão estudando português, mas só os pontos fracos. Isso aqui é formidável. Uma coisa muito importante que acontece nisso, que é formidável, é o seguinte: você começa a pegar exatamente o jeito da banca que cobra, o jeito de cobrança da banca. Você começa a entender já, assim, essa questão aqui. Essa questão normalmente tem 2 viés. Você começa a ver isso sem ninguém te explicar. Por isso que eu falo, o estudo, você tem que usar a sua cabeça. Por isso que eu falo, quando um professor te explica, você não está sendo estudante. Está fácil de entender, porque você está usando as conexões neurais, o padrão mental do professor. Ele está te conduzindo. E na hora da prova você está sozinho. Você não acostumou a recompor o conhecimento você mesmo com a sua cabeça. Agora, quando você faz uma prova por dia de português, você está raciocinando, você está aprendendo, você está trabalhando ali, você está se esforçando, está dizimando os erros e está indo para cima, você começa realmente a mapear a banca. Você começa a saber exatamente o que ela cobra e como ela cobra. Por isso que não adianta eu chegar e falar para você, a CESP cobra isso, a FCC cobra daquele outro jeito. Não é assim, porque cada pessoa tem uma percepção um pouquinho diferente da outra. Então, tem uma regra que eu ensino que chama regra do alfaiate, né? Ela vai muito ao encontro disso, que é o seguinte: cada pessoa é única. Cada pessoa é de um jeito, por isso que não adianta você querer estudar certinho, exatamente do jeito que uma outra pessoa estuda. A percepção sua é diferente da percepção dela. Então, você trilhando o caminho, você aprendendo a raciocinar com a sua própria cabeça e sabendo resolver as provas, fazendo essa dizimada dos erros, o seu nota de português vai voar. Então, essa é a técnica. Como eu disse, ela é bastante simples, mas ela é muito poderosa. Aplique essa técnica. Vou caminhar aqui agora para falar um pouquinho sobre as próximas aulas, para você poder se preparar. Enquanto isso, eu vou só tomar um café aqui. E espero que vocês tenham entendido. Liberei o chat rapidinho aqui para vocês falarem o que vocês acharam da técnica. Se puder, se comprometam, escreva aqui. Eu vou praticar isso aqui, Cristiano. Vou praticar isso aqui para poder aplicar o negócio mesmo, para poder ver o resultado mesmo. Mas agora algumas coisas importantíssimas aqui. Vocês viram como é que o estudo não é sentar e estudar. Tem jeitos. Eu não vou dizer que são atalhos, porque isso aqui, na verdade, é muito sólido. Não é uma... Isso aqui não é brincadeira de menino. Isso aqui é o jeito de verdade de você estudar para poder passar em concurso. Sem isso aqui, nossa, é muito ruim pão de faca. Então, o que eu digo para vocês? Na aula de quinta-feira, eu vou passar para vocês como é que você faz redação. Você aplicando esse negócio de redação, vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu saí de tirar 5.2 em 10 na ABIN, para praticamente gabaritar minha redação no Senado, e na minha questão aberta eu tirar 80 e poucos por cento. Faça isso. Um caso que aconteceu com um amigo meu, Pedro Stoikli, tem até um testemunho dele, bem legal o testemunho dele. O concurso que ele fez, aplicou a parte técnica toda na parte objetiva. O que aconteceu com o Pedrão? Na redação, ele não quis aplicar a técnica que eu passei para ele. Ele falou, não, poxa, eu sou doutor, estou fazendo doutorado, Cristiano, eu sei escrever. Eu falei, eu sei que você sabe escrever, mas não interessa o jeito que você escreve, interessa o jeito que a banca quer ler a sua redação. Esse é o segredo da redação. O que interessa é você escrever do jeito que eles gostam de ler. Ele, não. O que aconteceu? Ele acho que passou em primeiro lugar no concurso e foi reprovado, porque ficou com, acho que 2.7 em redação, de 0 a 10. Ficou chateado, pô, foi complicado. Um tempo depois ele levantou, me mandou um e-mail, Cristiano, olha, eu quero aprender como é que você faz a redação. Aí a aula que eu vou dar quinta-feira eu dei para ele pegou, aplicou, aí passou super bem, hoje ele está aí concursado aí. Ele é especialista, acho que em políticas públicas, eu acho, formado em sociologia, antropologia, doutor em antropologia, bem legal a história dele. Então não perca a aula de quinta-feira. E na semana que vem, na outra terça-feira, eu vou dar a explicação da fundamentação de como é que você faz para estudar e na hora da prova do concurso você não esqueceu o que estudou. Esse é um grande problema que os alunos enfrentam, né? Que a pessoa estuda, chega na hora não lembra das questões. E isso são 3 princípios básicos. Se você passar a seguir, você começa a lembrar, a responder lá. Então na aula da terça-feira da semana que vem, esse que eu vou ensinar. Além disso, na própria terça-feira, no dia 20, que vocês vão ter visto umas 3 aulas minhas, eu vou abrir as inscrições para o novo curso nosso, que é um preparatório para concurso público. Então, estou muito feliz com esse curso novo, é um curso, quem conhece o Segredo da Aprovação, ele é um curso mais enxuto que o Segredo da Aprovação, ele é mais objetivo, focado, e exatamente por ser mais enxuto, ele tem um preço mais em conta. Então, é bem legal mesmo, a gente estava muito
muito assim com vontade de lançar um curso mais enxuto. Então, se você tem um concurso em vista, uma coisa que você quer fazer, fique atento a essa abertura de turma que vai ter na semana que vem. Eu gosto de marcar o horário certinho, porque as vagas enchem, aquela velha história de que não dá para poder atender todo mundo, e não dá mesmo, apesar do curso ser gravado, tem aulas ao vivo, tem resposta por e-mail, então a nossa infra tem que suportar. Então, fique atento, na aula de quinta-feira, redação, na semana que vem, como não esquecer o que estudou na hora da prova, e logo depois a gente vai abrir as inscrições, logo depois disso. Faça a sua inscrição, venha para o nosso curso, me deixe te ajudar a conduzir você para o seu sonho aí. Isso é que realmente me move. Muita gente pergunta se eu ainda estou de licença do Senado. Sim, depois de trabalhar lá por cerca de, foi 5 anos, se não me engano, que eu trabalhei no Senado, eu pedi uma licença para ficar por conta disso aqui. Porque isso aqui merece ser divulgado, as pessoas merecem ter uma vida melhor. Nosso país é um país muito difícil mesmo para a gente poder ter uma vida melhor. Então, eu sei o que é estar desse lado, eu sei o que foi passar um aperto com a minha esposa, com a minha filha. Então, vamos para cima. Então, vamos trabalhar. Tudo bem? Espero que vocês tenham adorado aqui a aula, tenham curtido bastante ela. Se vocês tiverem dúvida, não deixe de mandar e-mail para cá, suporte@osegredodaprovação.com. Esse é um e-mail específico para quem é aluno já, mas eu estou abrindo temporariamente aqui para vocês que são quase alunos, né? São alunos meus aqui, vão assistir aula de quinta, aula de terça, quem sabe podem ser efetivados aí e aprender tudo, como é que estuda direito, como é que você gabarita matérias de prefeitura ou de concurso estadual, como é que você se prepara bem para um concurso federal. Então, é isso. Agora tem um grande pedido para poder fazer para vocês aí. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar a minha tela aqui, porque eu preciso de uma ajuda de vocês agora. Como eu disse no final aqui da aula, eu queria pedir uma ajuda para vocês, que é o seguinte: um grande jeito que eu tenho para poder saber que as pessoas passaram usando minha metodologia é exatamente brincar e montar uma espécie de concurso. Eu falo, você teve resultados usando o segredo da aprovação? Faz o seguinte, grava um vídeo e me manda. Aí o pessoal não mandava. Porque, pô, tomou posse, tá vivendo a vida nova, tá casando, tá com um filho. Eu falei, poxa, então eu vou fazer uma brincadeira. Vou fazer o seguinte, quem gravar o vídeo e me mandar, falando os resultados que teve no segredo da aprovação, eu vou dar um prêmio, um livro, alguma coisa assim, sabe? Às vezes é mais simbólico do que tudo, né? Já teve uma vez que eu dei um celular, uma coisa assim e tal, porque a pessoa se anima a poder gravar. Então eu queria que vocês me ajudassem a escolher qual desses testemunhos que as pessoas mandaram que mais inspiram vocês. Para mim é maravilhoso receber esses testemunhos. Primeiro, porque eu vejo o impacto que eu gerei na vida dessas pessoas. Segundo, porque esses testemunhos servem também para poder incentivar demais os colegas de classe deles. Porque aí tem um amigo lá que às vezes está sozinho, né, em casa, não tem ninguém apoiando, ele vê um testemunho e, poxa, tá aí, uma pessoa que entrou comigo na turma, passou no concurso de auditor, poxa, eu vou para cima também. E serve também para mostrar para vocês que o curso é um curso de valor. Então, esse é o meu pedido, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, rapidinho. Então, essa aqui é a página, olha só, concursoodeverdade.com/histórias-de-sucesso. É uma página bem legal e a gente colocou aqui alguns testemunhos, obviamente não deu para colocar todos, né? Senão a página ia ficar muito grande, mas é muito legal. A gente procura colocar não só, por exemplo, que a aprovação em primeiro lugar no Conselho Federal de Psicologia, ou então as 3 aprovações aqui do Érico Vinícius, que passou para o MPOG, ou então na Defensoria Pública da União. A gente coloca também, por exemplo, um aluno que teve um ganho muito forte de rendimento, sabe? Por exemplo, aqui é a Michelle, que com um mês de estudos nas técnicas passou de 45% para 75%, sabe? Isso aqui é sensacional. Então, por exemplo, aqui o Vitor Fujimoto, que vocês viram aí, um testemunho aí, mostrando pra gente aqui, contando a história um pouco mais completa aqui, né? Como é que ele passou no Tribunal de Contas de São Paulo. Ou então, por exemplo, o Edson aqui, com 3 meses, passou em 14º lugar. O Renê, que passou aqui para perito. Poxa, muito legal aqui, um da Polícia Militar, do Oswaldo. Então, assim, é muito legal mesmo. Tem todo tipo de testemunho aqui, não deixem de assistir. Eu gostaria realmente que vocês vissem os testemunhos, por exemplo, o da Kellen, que ela até se assustou, que ela passou muito rápido pro tribunal, né? Então, você quer ver, por exemplo, o testemunho, você chega, clica aqui em cima, ele vai abrir uma janelinha, vai exibir para você aqui o testemunho, você pode dar um play, pode assistir ele aí. Então, eu peço que você assista, e você gostou do testemunho, dá uma curtida pra gente. Pra mim é muito legal isso, sabe? É muito bom mesmo, porque a gente vê que as pessoas se motivam, se inspiram com isso, sabe? Tem, por exemplo, um caso da Patrícia, que é um caso surreal, que ela aplicou com a filha dela. A filha dela estava com um problema na escola, ela aplicou a metodologia que eu ensino para concurso com a filha dela, e a filha dela começou a voar na escola, sabe?
Então, aqui gabaritou 3 matérias no TRT. Então é isso, não deixe de assistir. Por exemplo, se o Avanilton passou em 2 concursos, você assistiu, você gostou, não deixe de dar uma curtida no vídeo. Você tá vendo aqui, poxa, esse vídeo aqui eu achei sensacional. Aí você pode chegar, abrir o vídeo lá no YouTube, curtir pra gente. Então, pode nessa página que você está assistindo essa aula aqui embaixo tem uma parte de comentários do Facebook. Você pode escrever, poxa, eu gostei mais do vídeo tal. Depois a gente vai dar uma olhada nisso. Isso é muito bom. A gente sempre fica sabendo quais são os vídeos que as pessoas mais gostaram. Esse aqui é do Carlos Alexandre, assistam. Esse aqui é de cair o queixo. Sério, esse aqui é um dos melhores testemunhos que eu já vi de aprovação nossa. Ele, para você ter uma ideia, ele estava muito apertado na vida, não conseguia, e ele viu o nosso curso, a mulher dele falou, vende a moto para você entrar no curso. Aí ele vendeu a moto, né, entrou no curso e passou no concurso. A vida deles assim mudou da água para o vinho. Não que o nosso curso, ainda mais o concurso de verdade, seja um curso caro, é exatamente porque ele estava muito apertado. Então acesse essa página, concursoDeverdade.com/histórias-de-sucesso, veja várias dessas histórias aí. Você vai se motivar mesmo e vai ver que isso aqui funciona mesmo. Tudo bem? Muito obrigado por ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. E o link vai ficar aqui agora no nosso chat aqui. Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida que vocês ficarem aqui, não deixe de mandar e-mail para o nosso suporte. Está escrito aqui o suporte. E agora sim, chegando lá no final, por favor, cliquem aqui no História de Sucesso e votem lá. Tá bom? Vejo vocês na quinta-feira agora com a técnica de redação. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa técnica aqui de português. Ela é fabulosa. Não deixem de aplicar. Cliquem no link aí e vão lá botar uns testemunhos para mim. Obrigadão, viu? Forte abraço e tchau para vocês. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado da aula, muito legal, né? Muito legal mesmo. Eu fiquei muito feliz de dar ela. Você viu como é que a gente conseguiu colocar no meio da aula algumas coisas? Eu pus as fotos, que na aula eu comento, né? O pessoal que estava ao vivo não chegou a ver as fotos, aqui a gente pôde colocar as fotos ao vivo. E, além disso, a gente pôde colocar os links com bastante destaque. Enfim, muito legal tudo isso. Eu estou muito feliz de você ter assistido isso aqui. Se você está vendo isso aqui depois do dia 20, então provavelmente as inscrições do concurso de verdade já estão abertas. Então procura nessa página aqui em algum lugar o link para você poder ver isso. Se você está vendo isso antes do dia 20, provavelmente talvez já tenha alguma outra aula liberada aqui, ou então em vias de ser liberada. De repente aula de redação, de repente a própria aula motivacional que está aí também, você pode assistir todo esse conteúdo aí, tá aí para você poder utilizar. Eu lembro que a aula de português, a aula de redação são 100% conteúdo. Você pode assistir e aplicar essas técnicas que você vai realmente arrebentar. Isso já passou do dia 20, corre, procura aqui nessa página aqui, onde é que está o link para você poder se inscrever e vem fazer parte do concurso de verdade. Me deixe te ajudar, te guiar para você realmente arrebentar em concurso. Acabar com essa coisa poxa, eu vou estudar e tomara que um dia eu consiga. Não. A gente tem que ser pragmático. Como é que eu chego lá e como é que eu arrebento? Então, se você está vendo aí, clica e vem entrar nessa turma que está abrindo aqui agora. Tudo bem? Então, se não tiver aberto, você pode ver outros vídeos e pode comentar aí embaixo no Facebook o que você achou aí. Inclusive, comentar os vídeos que você viu lá de histórias de sucesso, lá, quais histórias que você mais gostou. Comenta aqui no Facebook. Pra gente vai ser muito legal isso. Espero que você tenha gostado e eu te vejo numa próxima aula. Um forte abraço e vamos pra cima.